As ações realizadas pela Prefeitura de São Paulo, na região da Cracolândia, provocaram polêmica. Para tentar entender qual a forma correta de tratar os dependentes, a gente conversa agora com a psicóloga e doutora em saúde coletiva, Vanessa Andina Teixeira, e assistente social e professora da UBRA, Ângela Maria Pereira da Silva. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Obrigada. Quero lembrar que as pessoas podem participar da nossa conversa, buscando informações, questionamentos e até mesmo emitindo opiniões pelo nosso WhatsApp. 99588-2374, você coloca na sua agenda e utiliza o aplicativo WhatsApp pelo 99588-2374, mas só mensagem por texto, por favor. Bom, a Prefeitura de São Paulo queria a internação compulsória, né, dos dependentes. Isso é possível? Isso é indicado? Vou começar contigo. Bom, eu vou começar só fazendo uma pequena correção, né? Hoje a gente não usa mais a expressão dependentes químicos. Sim. Tá? Uma das razões é que a gente identifica que nem todo usuário se torna dependente, né? E a outra razão é de que a expressão dependente químico dá a ideia de que se a gente tira a química, Sim, acaba a dependência, claro, né? E a gente sabe que não acontece assim. Importante ressalva. Bom, né? Então só fiz esse gancho porque pensando na questão da internação compulsória, tanto a forma como foi feita toda essa estratégia da Prefeitura de São Paulo, não se confirmou, né, como os tribunais de justiça já se manifestaram contrários a essa internação compulsória, por um motivo bastante simples, né? Para que haja a internação compulsória é necessária uma avaliação bastante criteriosa, caso a caso, para ver e se identificar se é necessário ou não essa internação, né? E o que acontece? Foi feita uma ação da Prefeitura querendo, pelo menos essa informação que a gente teve aqui, né? Sim. Querendo que houvesse essa internação compulsória generalizada, sem que passasse por todo esse processo. Sim. Né? Então, já foi trancada essa possibilidade pelos tribunais de justiça, justamente porque não é possível que a gente nivele todos igualmente, né? Cada usuário tem um nível de necessidade ou não de tratamento, e a gente não pode fazer essa avaliação de modo generalizado. Deveria haver uma avaliação individual para ver caso a caso qual é a necessidade ou não dessa internação. E isso justifica essa primeira correção que a gente fez, né? As pessoas costumam se referir a quem usa drogas como um dependente químico, né? E acaba generalizando essa relação com a substância e com o seu dia a dia, os seus hábitos. E que a internação, por essa lógica que a gente acostumou a pensar, seria razoável se a gente pensasse assim, bom, vamos fazer a desintoxicação e isso basta. Isso resolveria, né? Exatamente. Que a gente sabe já por várias práticas e vários estudos e por pessoas que vocês devem conhecer, que não se confirma. Sim. Né? As pessoas se desintoxicam, voltam para a sociedade e retomam o uso. A doutora Vanessa lembrou muito bem, né, Ângela? A gente sabe aqui, tu que também é da área da educação, as palavras têm poder e é por isso que a gente deve usá-las corretamente. Nessa perspectiva em cima, né, do que foi feito, essa ideia de tratamento compulsório, como é que tu pode abordar isso? Bom, no meu ponto de vista técnico, foi feita uma operação militar. Né? E aí a gente começa a tratar uma situação que é de saúde pública, saúde coletiva, saúde mental, como um caso de polícia. Isso é muito sério. Né? Eu penso que a Vanessa traz bem. A gente precisa discutir a questão da saúde mental na questão de como atuar, né? Intersetorialmente, a questão da interdisciplinaridade. Não se faz internação compulsória, né? De uma forma desresponsável. Na verdade, a gente envolve uma situação de poder conhecer a vida do paciente, se ele tem ainda um vínculo familiar ou não. Né? E outra coisa que é muito importante que fique claro também, quais são os equipamentos substitutivos ao modelo manicomial. Né? Como é que São Paulo está constituído nessa questão da rede de atenção psicossocial? Né? Esses pacientes nunca foram olhados até então, agora então a questão midiática faz um olhar sobre eles como um olhar marginal, né? Atrelando a questão da doença mental como uma questão crime. Isso é muito sério. É uma política pública que precisa ser dado um olhar e uma política que tem que fazer, sim, a transversalidade. Habitação, direitos humanos, educação, lazer, cultura, assistência social. Qual é os mecanismos de proteção para esses indivíduos que lá estão? Né? Se faz toda uma apologia que estamos querendo combater o tráfico de drogas. Mas desta forma,
né? Será que isso vai ser efetivo? Ou a gente acaba fazendo um olhar e uma ação higienista, né? Na verdade, higienista dessas pessoas, e as pessoas se espalham para outros pontos da cidade. Que foi o que aconteceu, né? A ação realizada pela Prefeitura de São Paulo, o que se viu foi uma mudança de endereço para uma praça na mesma região. 400 metros. Tipo, 400 metros, não deram nem 1 quilômetro, né? A ação não deu resultado. Sim. Na concepção de vocês. Alguns números foram apresentados, eu estava assistindo ontem um debate na Record News a respeito, e alguns números foram apresentados. Cerca de 900 tinham sido abordados, desses 900, tantos tinham aceitado, né? E outros realmente se recusaram ao tratamento. A gente vê que esse tipo de estratégia, ele pode surtir um efeito imediato na abordagem, por exemplo, mas depois isso, com o tempo, a pessoa volta à dependência, ou melhor, a outra expressão que possa definir? O que a gente observa, né? Estratégias como essa já foram usadas anteriormente, inclusive no mandato do Geraldo Alckmin, em 2012, e em 2017 estamos vivendo a mesma situação. Né? Então, estamos adotando uma mesma estratégia e que, aparentemente, não teve nenhum resultado. Né? Então, o que a gente sabe hoje quando a gente fala em transtornos por uso de substâncias? A gente sabe que esse quadro é um quadro multifatorial, muito complexo, que abrange muitos fatores, né? E que a gente não pode se limitar exclusivamente ao fato de os usuários ter acesso à droga. Né? Então, nós temos aí várias instâncias, muito bem colocado pela colega, na questão da interdisciplinaridade, porque a gente tem que pensar, bom, primeiro tem alguém que está ofertando essa droga, né? Esse mercado existe, né? E nunca ouvi dizer que nenhum usuário tenha tido dificuldade em adquirir qualquer substância, né? Então, é ilícito, mas está aí, as pessoas estão usando. Uma outra questão que a gente tem que pensar é qual é a estrutura dessas pessoas, né? A estrutura não só de vida particular em termos de família, mas também de condições sociais, né? A maioria dessas pessoas são moradores de rua. Então, a droga para essas pessoas funciona como uma espécie de alívio à situação, à condição de vida que eles têm. Né? Como se fosse o Rivotril de uma pessoa que vive na sua casa muito bem, que tem um psiquiatra que pode ir lá e medicar e que a pessoa dorme tranquila com o seu Rivotril. Numa condição de rua, as pessoas não têm acesso a esse tipo de recurso, né? Não tem nem sequer acesso à condição mínima de vida. Então, a droga funciona como? Como um recurso de alívio àquela situação muito complexa, cheia de outros fatores que intervêm, e que a droga funciona ali, sim, como uma forma de... A gente falava de palavras tem poder, né? O próprio conceito droga, se a gente for lembrar, as farmácias há pouco tempo eram drogarias. Drogarias, exato. Né? São substâncias que as pessoas acabam usando. São substâncias psicoativas que nós falamos. Inclusive algumas que são teoricamente legalizadas, que estão no mercado, são usadas às vezes de forma incorreta, justamente com esse objetivo. Sim, né? Inclusive, se a gente pensar no que a gente tem em termos de legislação para uso de tabaco, nós tivemos um bom efeito das estratégias que foram lançadas. Sim. Houve uma regulamentação quanto ao uso de tabaco. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que nesse local que é fechado, a gente não pode usar o tabaco. Claro. Né? E isso a gente observa que teve, sim, um efeito na diminuição de usuários, né? de fumantes assíduos, enfim. E que essa redução foi muito positiva em termos de saúde pública e de saúde coletiva. Né? Então, a gente tem que pensar em estratégias de, daqui um pouco, como orientar esse uso, ou de regulamentar esse uso, se vamos declarar guerra, como é que vai ser feita essa guerra? Né? Mas, enfim, o posicionamento que algumas associações, inclusive uma associação da qual eu integro, que se chama Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, é de que sim, temos que pensar em formas de ajudar essas pessoas a se libertarem desse uso problemático. Né? Porque o que a gente observa? Quem trabalha nessa área sabe que nem todo mundo que usa tem problemas em função desse uso. Né? E que geralmente as pessoas que têm problemas em função desse uso é um grupo muito específico, com características muito particulares. Né? Neurocientistas, como o professor Carl Hart, da Universidade de Oxford,
que já foi usuário, inclusive, né? E hoje é um neurocientista famoso pelas pesquisas que desenvolve. Ele é um dos cientistas que, por exemplo, já identificou que cerca de 11% somente das pessoas que usam é que acabam tendo problemas por esse uso. Sim. Então, tem aí 89% de pessoas que usam e que não têm problemas relacionados, né? Acabam, não digo comparando, fazendo analogia, mas não, vou fazer analogia. É uma medicação. Utilizam como escape, utilizam como lazer, como alívio, recreação, como enfim. recreação, enfim. Bom, eu vou juntar duas perguntas aqui, Sim. passar para a professora Ângela. A Prefeitura de São Paulo, aí dentro da área da assistência social, me parece que há um ataque à zona, ao local, esquecendo das pessoas, mas, bom, vamos tirar dessa rua, vamos tirar desse ambiente. Basta a gente lembrar, né, para tentar entender a responsabilidade do município em relação a esses locais. A prefeitura derrubou prédios ali, inclusive com pessoas que estavam dentro e ficaram feridas. Aqui em Porto Alegre, algumas regiões do centro chegaram a ser apontadas como locais, uma mini Cracolândia, que eu estou lembrando próximo ali a Voluntários da Pátria, né, onde há consumo de crack. Uma delas em torno também da estação rodoviária. Quem são essas pessoas, né? Por que elas buscam esses locais? São zonas que me parecem muito centrais, né? nas capitais, nos municípios. Bom, se a gente descortinar qual é o plano de fundo, né? Qual é o plano de fundo dessa situação? Bom, na questão de São Paulo, eu vejo assim que há um conflito de interesses. Né? É uma área de grande especulação imobiliária. Sim. A questão de vamos invisibilizá-los. Né? Todas essas situações que ocorreram agora há poucos dias dentro desse espaço da Cracolândia convergiu os olhares para lá. Né? A questão da morte daquele rapaz, a questão do roubo do celular. Bom, como se coisas como essa não tivessem ocorrido em outros períodos históricos que já existe a Cracolândia. Bom, o que faz com que as pessoas peregrinem para essas áreas? Bom, eu trabalho num CAPS, né, que é um Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Sim. E o que eu escuto no meu dia a dia? As pessoas vão buscar espaços urbanos que elas se sentem mais protegidas. Seguras? Mais seguras. Bom, é um espaço que tem maior circulação, né? É um espaço que não tenha tanto a abordagem policial, porque por vezes essa abordagem ela é truculenta, sim, nós não podemos, né, dizer que não, por vezes há, e eles nos trazem isso, né, de como eles são abordados. Bom, eles vão buscar também dentro da sociedade espaços que eles se sintam mais protegidos. É a palavra. Sim. Né? Porque trazem isso para nós. Olha, tá difícil dormir na rua. Né? E muitos, como a Vanessa traz, estão em situação de rua ou na rua. Muitos vêm para os centros urbanos na busca de um trabalho. Se fosse uma zona mais isolada, ou, por exemplo, eles estariam mais inseguros, de certa forma, porque não teriam trânsito, não seria tão visível também. Eles estão muito visíveis, isso chama Eles ficam atenção. embaixo das passarelas, Exatamente. eles ficam, né, em espaços públicos, por vezes, Sim. que tem um... Bom, a gente Uma circulação grande Uma de circulação pessoas. maior de pessoas. Bom, também temos que pensar como é que eles se mantêm. Né? Como é Sim. que eles têm as suas estratégias de sobrevivência? É na mendicância, é solicitando um apoio ou outro, é alguns pontos comerciais que subsidiam algum alimento para eles esporadicamente, quando esses não estão assistidos pelo sistema, né, de atendimento. Exato. Bom, daí eles vão acabar ganhando um alimento, né, um atendimento Ou até mesmo ambulatorial. aqueles que partem para a criminalidade precisam, né, de circulação de outras pessoas para efetuar pequenos roubos, pequenos furtos. Sim. Né? Isso explica o porquê estarem em zonas tão centrais. Porque a lógica, teoricamente, alguém pensando, seria de se esconder para fazer isso, né? E eles são extremamente visíveis. Existe uma teoria chamada janelas quebradas, né? Se eu não me engano, que é vidraças quebradas, que fala justamente, trata sobre essa questão, né? Foram feitas várias experiências em que eles mostraram que ambientes que são abandonados, como era o caso da Estação da Luz, né? Onde funcionava a rodoviária e depois virou um espaço abandonado, né? São ocupados ou por pessoas que não têm onde morar ou por pessoas, né, usuários de substâncias. De qualquer forma, são sempre áreas que são ocupadas. Sim. Esses espaços não ficam vazios, à mercê, né, de animais. Não, são espaços que são ocupados por pessoas que já circulavam muitas vezes nessas áreas. Abandonado, mas central. Uma central. Essa teoria traz, por exemplo, a questão do vandalismo. Né? Então, um lugar que costuma ter uma vidraça quebrada e que não é consertada, as pessoas acabam por quebrar outras vidraças desse mesmo local. Então, a gente já vê um exemplo de como o abandono de espaços, e esse caso, um espaço que estava ali livre, né, acaba sendo ocupado.
Tá. Deixa eu dar uma olhada em duas participações que tem. Depois eu vou pedir só um minutinho para a nossa direção para pelo menos explicar alguns efeitos do crack para a gente entender, até porque estão citando outras drogas ali, né? Boa noite. Se os psicoativos sejam vendidos em drogarias em dosagens prescritas por psiquiatras, assim como a cannabis em alguns países, diminuiria os dependentes ou criaria uma outra relação? O Jair da Restinga nos traz essa comparação. Então, a gente tem... Então, eu vou aproveitar. Então, a pergunta seria o fato do crack ser barato e qual o efeito que ele tem sobre... Comparando até com outras drogas, como a cannabis. O crack, ele tem uma ação muito semelhante à da cocaína, ele é um derivado de cocaína, tá? E a diferença do crack para a cocaína é que o efeito é mais rápido, ele é mais potente. Sim. Então, a cocaína que é cheirada, né, pelo pó, ela demora mais a ter ação e o efeito da ação é mais prolongado, né? E o crack não, como ele é fumado, então o efeito é muito mais rápido e muito mais potente. Tá? Mas é tal qual a cocaína, por assim dizer. E barato. Né? Então, o que a gente observa? Que, em geral, os usuários de cocaína, a gente não se incomoda com eles, né? De modo geral. Mas a gente se sente, na verdade, incomodado pelos usuários de crack, porque eles estão, de novo, numa condição em que a gente não quer ver, que é uma situação triste, de miséria, de abandono, de exclusão social. E muito essa ação nos lembra muito a questão de como nós chegamos na reforma psiquiátrica, que há poucos dias tivemos o dia da luta antimanicomial, no dia 18 de maio, né? De que, bom, nós excluíamos os sofredores de problemas mentais, que a gente mandava para o manicômio. Agora estamos querendo fazer o mesmo, ou seja, estamos retrocedendo, porque, né, houve todo um processo de reforma psiquiátrica para acabar com manicômios, agora estamos retrocedendo em relação aos usuários de substâncias, querendo afastá-los. Para né? fechar, o Alexandre Martini lembra o seguinte: a comparação da doutora em relação ao Rivotril é brilhante. Ontem noticiaram o resgate do Andreas von Richthofen da Cracolândia. Embora a gente não tenha essa confirmação dessa informação, né? O que as profissionais acham disso para a gente encerrar a nossa conversa? Bom, na verdade eu queria dizer que o fenômeno, né, da drogadição, né, ele é muito similar ao das violências, né? O que a gente percebe, assim, a gente acaba sempre atribuindo que alguns fenômenos acontecem numa classe social em detrimento de outra. Na verdade, a gente fez o nosso olhar sobre a Cracolândia, mas assim, são dois fenômenos ecléticos e democráticos. A única coisa que altera é a porta de entrada no sistema. Né? Aqui, uma pessoa que detém um poder aquisitivo maior vai procurar uma terapia particular, né? Ou até um processo de uma clínica, né? E que esses estão à mercê e necessitam, né, do sistema público de atendimento. Então, é muito importante essa intervenção. E só para responder a outra pergunta, a gente ainda não tem uma resposta definitiva, tá? Sobre a redução a partir de políticas públicas. O que a gente observa é que existe e sempre existirão usuários que vão ter problemas, tá? Com drogas lícitas ou ilícitas, nós teremos uma parcela da população que vai ter problemas, né? E nós temos que nos preocupar em prevenir isto. Essa é a grande questão que eu gostaria de te trazer. Eu encerro essa observação lembrando que o álcool e o alcoolismo é um problema e as bebidas estão aí, inclusive, na televisão com as suas propagandas. Bom, professora Ângela, seja sempre bem-vinda, está em casa. Obrigada. Doutora Vanessa, também seja sempre bem-vinda. Posso fazer um convite para finalizar? Por favor, faça esse Dia convite. 7 e 8 de julho, a Brand está promovendo um evento sobre esse tema, que vai acontecer no Sanatório Partenon, um evento gratuito. Quem tiver interesse pode acessar o site abrandsulrs.wordpress.com e fazer a sua inscrição para participar, então, desse evento. Perfeito. Tá? Muito obrigado, viu? Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada.